Olá, bem-vindos. Estamos iniciando a aula do domingo 11 de outubro. Estamos estudando o Velho Testamento. Essa é a Escola Dominical da Reconciliação, Catedral da Reconciliação, Igreja Episcopal Carismática. Estamos aqui para iniciarmos a aula do livro de Eclesiastes. Esta é uma porção da Bíblia muito especial para mim. Nós a chamamos de livros poéticos ou livros de sabedoria. E eu convido você, nesse momento, para uma breve oração. Amém? Oremos. Bondoso Pai, eterno Deus, ajuda-nos, Senhor, nesse momento de aprendizado. Seja conosco, Pai, e que sejamos, Senhor, instruídos pela Tua santa palavra, Pai. No nome de Jesus, é assim que oro e já te agradeço. Amém. Vejamos, este livro, que, como eu já falei, está numa parte da Bíblia que nós chamamos de livros poéticos. Ele vem logo após o livro de Provérbios, que nós já estudamos, que também é de autoria de Salomão. Essa autoria, ela não é unânime. Há estudiosos, teólogos, historiadores que contradizem, mas eu prefiro a linha que entende que Salomão era o autor desses livros, e mesmo que tenha havido um compilador, um editor que o admirava, foi exatamente feito com um olhar para a pessoa, atos e palavras de Salomão. Portanto, eu sigo a indicação da revista de que a autoria desse livro é de Salomão, filho de Davi. Amém? Vejamos, o autor Salomão, nós já vimos que foi rei, homem rico, poderoso e sábio, um homem que expandiu a nação, um homem que foi um exemplo de diplomacia, porque ele fez tratados, ele promoveu a imagem de Israel no meio daquelas nações, e ele conquistou muito, e a nação foi muito abençoada durante o seu reinado. Era um rei pacífico e sábio, assim diz a Bíblia. E tudo isso se deve ao fato que nós já vimos no livro de Provérbios, porque Salomão seguia um conselho de seu pai. Davi, no leito de morte, é avisado de tudo que estava ocorrendo, e Davi decide ungir Salomão como rei. Ele passa o cetro para Salomão, e ele estava certo de que Deus era poderoso e fiel para cumprir o que lhe dissera, que se os filhos de Davi fossem tementes a Deus e obedientes à sua lei e à sua aliança, sempre haveria um sucessor na linhagem davídica. Até porque é exatamente nessa linha de Davi que virá o Messias. E Davi instrui o seu filho Salomão a andar nos caminhos do Senhor e a ser temente ao Senhor. E Salomão, logo no início do seu reinado, ainda jovem, se apega a essa instrução do seu pai e busca a Deus um dia, e Deus vem a ele num sonho, e Deus diz que daria a ele tudo o que ele lhe pedisse. Pede e te darei. Ora, Salomão podia pedir o que quisesse, pois assim estava escrito.
Deus estava dizendo exatamente isso a ele. Está escrito na Bíblia que Deus diz a ele: pede o que quiseres. E Salomão diz o seguinte: que era jovem e que tinha uma incumbência de governar aquele povo, de julgar aquele povo, de conduzir aquele povo, não é? Governá-los. E ele pede sabedoria para poder conduzir a vida desse povo. E Deus se agrada. A Bíblia diz assim, que Deus se agrada. E Deus diz a ele: pois bem, não só serás sábio, eu te darei sabedoria, mas também te darei tudo que tu não me pedisse. Eu te darei riqueza, eu te darei poder. E Deus abençoa esse homem de uma forma como nunca nenhum homem tinha sido abençoado. E esse é um dos maiores exemplos de prosperidade, para que a gente entenda que essa prosperidade, quando ela vem de Deus, ela não é só em termos de financeiros, mas em termos de ser bem sucedido em tudo aquilo que intenta fazer. Vejamos o seguinte: a data provável, a revista traz como sendo 935 a.C. O versículo-chave está em Eclesiastes, 2º capítulo, verso 11. A palavra-chave é vaidade. Então, vejamos o que nós vamos aprender com esse livro. Um homem sábio e rico chega a certo ponto de sua vida que ele faz uma reflexão. Se eu pudesse dar uma palavra resumindo esse livro, essa palavra seria reflexão. Porque é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer uma reflexão acerca de todas as coisas, do poder que ele tinha, da vida que viveu. E ele escolhe deixar para a posteridade não os seus bens, até porque isso ficou para os seus filhos, mas ele nos legou uma literatura de sabedoria. Esse livro, ele vai nos ensinar o quão passageira é a vida, o quão frágil é a vida e o quão importante e bom é viver sob obediência à vontade de Deus. Eu poderia dizer que esse livro nos ensina exatamente de que em Deus encontramos propósito para a nossa vida. Só em Deus encontramos propósito para a nossa vida. Então vejamos o seguinte: o livro inicia chamando o autor se intitula como pregador. Então, o autor, ele se intitula como pregador. Essa é a palavra que está no hebraico. Pregador. Depois, o livro começa dizendo que ele era filho de Davi. Filho de Davi. E depois a palavra também vai dizer que ele era rei de Israel em
Jerusalém. Vamos nos lembrar de quando estudamos os livros passados, de que esse foi o último rei da nação de Israel ainda unida, uma nação única, antes de dividir em reino do norte e reino do sul. Tá? Então a nação aqui ainda estava unida. E esse, a quem o livro apresenta como pregador ou filósofo, pensador, né? Pregador, filho de Davi, rei de Israel em Jerusalém. Quem mais podia ser? Esse é o motivo de eu concordar com a revista, de eu concordar com os textos sagrados, quando acreditam a autoria a Salomão, porque é uma evidência da própria Escritura. E como eu já falei em aulas anteriores, a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Há um pastor, um biblicista, um exegeta de primeiríssima qualidade, pastor Augusto Nicodemos, um homem de um conhecimento extraordinário, e ele gosta de dizer isso: a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então a melhor fonte para que a gente possa tirar nossas dúvidas é a própria palavra de Deus. Quando a gente se debruça sobre a palavra de Deus, estudando e absorvendo comentários de teólogos, de comentaristas bíblicos e pastores experientes, a gente vai chegando a conclusões que vão nos dando respaldo para fazer nossas escolhas. Em alguns momentos teremos que fazê-las, teremos que dar identidade própria a nós mesmos, ao nosso credo e à nossa forma de interpretar as Escrituras. Nós não temos autoridade nenhuma para dar uma interpretação que não esteja no texto sagrado. Por isso que precisamos de uma boa hermenêutica, mas também precisamos de bons mentores, precisamos de bons professores, pastores, que nos indiquem o caminho do aprendizado seguro, ortodoxo, para que a gente possa se adentrar nesse universo maravilhoso que é a palavra de Deus, é a sua revelação. Então sigamos nesse aprendizado, certos de que o próprio texto sagrado nos dá uma base sólida, segura, de que esse livro tem Salomão como autor. Ele pode, em algum momento, ter sido completado por um editor, ou compilado por um editor, mas seguiremos creditando a Salomão a autoria. O verso-chave proposto, ele está no versículo 11 do 2º capítulo. Eu vou ler essa passagem, porque ela diz assim: considerei todas as coisas que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então vejamos: considerei todas as coisas que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, eis que tudo era vaidade debaixo do sol. Então veja bem, quando ele considerou tudo, por isso que eu tenho certeza que a data tem levado em consideração isso, era o final da sua vida. Veja, ele considera depois de tudo que ele fez, de todo o trabalho, de toda a fadiga de sua vida. Então ele devia ser um homem maduro, talvez já na velhice, e ele estava ali fazendo uma reflexão de que ele era um homem rico, a quem Deus deu muito poder, toda a riqueza que se podia imaginar esse homem tinha. Por mais que a gente hoje conheça homens bilionários, como um Bill Gates,
a Bíblia diz que, levando em consideração aquele tempo em que ele vivia, as condições em que ele vivia, nenhum homem jamais teve a quantidade de bens que esse homem teve. Fora, ele teve prosperidade em todas as áreas da sua vida. Mesmo assim, esse homem está chegando no final da vida para nos dizer que tudo era vaidade. Então, por isso que esse versículo, que a revista traz como versículo-chave, ele é também de uma certa forma, a base do nosso entendimento e do nosso aprendizado no dia de hoje. Porque, veja bem, ele fala que tudo era vaidade. Há um momento que ele chega a dizer que vaidade das vaidades. E a gente sabe que na língua hebraica, essa forma de escrever é uma forma de escrever o superlativo. Então, vaidade das vaidades é o superlativo de vaidade. Então, é a vaidade na sua mais extrema forma de expressar o seu sentido. E quando a gente vai traduzir a palavra do hebraico, onde se traduziu vaidade, o real sentido dessa tradução seria vazio. Então vejamos, vazio é algo que existe, que nós notamos, é algo palpável, real, mas sem conteúdo. Então esse homem começa a refletir acerca do vazio que é viver apenas para um propósito de ter, de poder. E olha que esse homem era um homem temente ao Senhor. Embora a história e os livros narram que esse homem em algum momento se perdeu, né? Esse homem sábio e temente a Deus era um homem como outro qualquer, e ele também comete erros. E é exatamente por causa desses erros que nós vamos detalhar um pouco nessa aula tudo aquilo que o levou a refletir sobre esse vazio que é correr atrás de coisas materiais. E ele vai dizer que, a exemplo do que ele diz em Provérbios, só Deus preenche a existência humana. Encontrar propósito para o nosso viver é o grande alvo desse livro. Esse livro, ele tem um tom sarcástico, ele é uma forma poética da poesia hebraica, ele é uma prosa, ele usa figuras de linguagem, ele usa elementos linguísticos que podem nos trazer a ideia de que esse livro, por muito tempo, foi tido como um livro não canônico, mas ele está no cânon, ele é um livro bíblico, porque na realidade a melhor forma de entender esse livro é vendo ele como um todo. Por isso que é tão importante a gente ter ideia de visão panorâmica, o que o livro traz em si como uma obra completa. Se você secciona esse livro, aí você começa a retirar dele uma forma de expressar que às vezes contradiz a forma que Deus gostaria que o homem vivesse, que era um homem que vivia com fé no Senhor. Então, para que a gente não tire essa avaliação do texto de Eclesiastes, precisamos olhar para esse livro como uma obra inteira e dela tirar a conclusão de que o que ela quer nos ensinar, apesar dos textos e de alguns termos que ele usa, de que ele nos ensina a encontrarmos propósito para a nossa vida no temor a Deus, no temor a Deus. Tudo isso porque um dia o pai de Salomão deu uma instrução a ele, que fosse temente a Deus, que fosse um homem que se conduzisse
levando em consideração a vontade de Deus para o homem. Um outro termo importante para que a gente possa estudar é a afirmação que nós veremos a seguir. Amém?